Hoje não me escapa. Já vou Hoje falar. não me escapa. Não, já vou falar. Espera. Vamos lá. Hoje eu descubro qual é o teu time. Antes do boa tarde. Antes do boa tarde. Hoje eu descubro qual é o teu time. Perdeu de quanto? 3-0. Aham! Eu sabia que é Grêmio ou Inter. Perdeu por 3-0. Eu sabia. Mamão. Mamão Rindo sem parar. Olha lá. Por que tá rindo aí, Mamão? O time dele ganhou no final de semana, Mamão? Não, nenhum. Os 3 perderam, Samuel. Sim, mas o Mamão é time de fora. Ah, é. Sim. Padrão europeu. Chique, né? Entendi. Outro nível. Deixa eu dar uma boa tarde, então, para todos que estão nos acompanhando. Segunda-feira, derrota na Arena, derrota no Jacone e derrota no Castelão. Claro que a gente vai falar sobre tudo isso. Mas o primeiro assunto, Samuel, e que foi, assim, o suficiente, digamos, para fazer com que o dia do gremista e o ano do gremista não terminasse de uma maneira pior do que foi. Foi a despedida do Jeromel. Bom, então. Se não tivesse esse evento na tarde de ontem, a vaia teria sido muito maior. Não. Minha teoria é que a vaia seria bem menor. Como assim? Se não fosse a despedida do Jeromel. Não ia ninguém pro estádio. Ah, bom. Pode ser. Né? Pode ser. Eu entendi teu ponto de vista. Mas os que estivessem lá... iriam vaiar. Pois é. Bom, o Grêmio foi goleado pelo Corinthians, está 3-0. Última rodada do Campeonato Brasileiro, na partida que marcou a despedida do ídolo Jeromel. Na tela. Jeromel, Jeromel, Jeromel. Nas camisetas, em máscaras, no rosto e no coração da família gremista, que ganhou novos e especiais torcedores na última década. É um momento único, né? Ontem nos falamos, ele falou, pai, é a última concentração. E eu estou fazendo igual eu sempre fiz. 23 anos, desde os 16 ele é profissional, né? E tá nesse nível. E amanhã? Amanhã vai ser um único, né? O estádio cheio, pessoal com máscara. Vamos ver, né? Vamos viver o momento. Mas realmente é muito gratificante, é muito emocionante. 50 familiares e amigos do agora ex-jogador estiveram na arena. O pai veio de São Paulo, o irmão dos Estados Unidos. Todos para prestigiar a despedida de um ídolo. Chamam ele de herói improvável. Para nós não é nada improvável, que a gente sabia, por onde ele passou, ele conquistou muito. É que ele não tinha jogado num clube com a grandeza do Grêmio, ele jogou em clubes médios europeus. Então aqui ele virou um mito, uma lenda, e é o melhor zagueiro do Brasil, é o melhor irmão do mundo, é um cara que merece tudo. Com esse cara, que recebeu diversas homenagens e com uma arena lotada, o Grêmio ainda tinha uma missão: garantir uma vaga na Copa Sul-Americana. O adeus veio aos 22 minutos do segundo tempo, quando o capitão foi eternizado com a reação de todos que estavam no estádio. Ainda teve um abraço no chefe e uma atuação da equipe que deixou a desejar. Na primeira etapa, o próprio Jeromel, quem diria, derrubou Yuri Alberto na área. Pênalti assinalado com o auxílio do árbitro de vídeo. O próprio Yuri Alberto cobrou e fez 1-0 para o Corinthians. Depois, já sem o zagueiro em campo, Charles, de cabeça, marcou o segundo gol para os visitantes. E Memphis Depay fechou a conta com esse golaço. Corinthians 3-0. Apenas para constar, teve briga, empurra-empurra e novamente a participação do VAR. Dodi e Martínez foram expulsos. No fim, vaias para quem acumulou a 17ª derrota na competição. Assim, o Grêmio encerrou a participação no Campeonato Brasileiro de 2024. Mesmo com a derrota, o time vai disputar a Copa Sul-Americana do ano que vem. Oportunidade para escrever novas histórias, ir em busca de novas conquistas. Dessa vez, sem Pedro Jeromel. Quase 43 mil torcedores foram à arena e acompanharam os últimos momentos de um jogador que vai deixar saudades. Os amigos, claro, também estiveram presentes. 8 anos praticamente concentrando junto. Não sei se os 8, mas 5 ou 6 concentrando junto. Então, uno sabe bastante coisa, uno comparte muito tempo e sempre tratou de fazer o melhor para o outro. Assim que nada. Já falei antes, mais que um companheiro de futebol, um amigo da vida e nada, desejo para ele e sua família tudo melhor. Entre tantas lembranças, a despedida oficial. A última entrevista como jogador de futebol.
Gratidão, né? Agradecer a todos os torcedores que sempre me acompanharam nesses últimos mais de 10 anos que eu estou aqui jogando, são mais de 400 jogos. Então, muito obrigado pelo carinho, pela torcida. Foram vitórias, derrotas, alegrias, tristezas, títulos, mas a gente passou por tudo isso junto e juntos somos mais fortes. E hoje agradecer mais uma vez por tudo isso. Por fim, o reconhecimento a quem vestiu essa camisa durante 10 anos. Criou uma identificação com o clube e garantiu presença entre os maiores da história do Grêmio. Espetacular. Ele é maravilhoso. Ele é um cara, um líder, um caráter fora do normal, motivador, determinado, comprometido. Obrigada, Jeromel, por tudo que fez pela torcida. Tu é incrível, tu é um ídolo. Ídolo! Já sei! Te amo, Jeromel. Obrigada por tudo, Vitor. Eu acho que isso aí diz bem o que esse cara representou, né? E fez com que eu, um jornalista, em uma última rodada de um campeonato brasileiro, com o Grêmio jogando a bolinha que jogou, não falasse tanto da atuação ruim do Grêmio. Desse muito mais destaque para um cara que honrou uma camiseta durante 10 anos, o que hoje, Samuel, no futebol brasileiro é algo raro. Há pouco o Inter teve o D'Alessandro aí, que é ainda mais raro, entre idas e vindas, passou até de 10 anos. O Grêmio agora com o Jeromel. Alguns, né? O Cássio, esses tempos no Corinthians, chegou a completar esse tempo. O time do nosso chefe, Rogério Centrone, ali há pouco tempo teve também Rogério Ceni, que ficou a carreira inteira lá, que é algo mais raro ainda. O Marcos no Palmeiras, goleiro também. Não consigo ver outros jogadores com tanto destaque assim, líderes, capitões, o Fábio no Cruzeiro, que hoje está no Fluminense, né? Mas é algo raro e por isso esse tipo de identificação também é rara. Portanto, muita gente que foi até lá foi para torcer pro Grêmio, mas foi para dar tchau para esse cara aí, ó. Com certeza. Porque ele merece. Todo, né? Ele merece. Depois de tudo que ele fez, tudo que ele representou, tá? Ele merece, está marcado. Diz que essa camisa, essa abraçadeira, chuteira, tudo que ele usou ontem vai pro Museu do Grêmio para ficar como exposição lá. O Grêmio pediu e ele não teve dúvida nenhuma, atendeu essa. Samuel teve até briga para conseguir aquelas máscaras ali do Jeromel. É mesmo? Teve. Briga? Teve briga, empurra para pegar uma máscara do Jeromel, cara. Essa daí, ó. Essa daí, porque não tinha para todo mundo. Sim. O legal é se todo mundo, cada um que entrasse, girasse a catraca, ganhar. Mas não foi, não tinha pra todo mundo. A galera tava brigando pra levar pra casa uma máscara do Pedro Jeromel. E é verdade que o Renato Gaúcho não foi ali na despedida depois do jogo? É verdade. É verdade. O Renato passou ali, naquele, sabe onde a gente chama de zona mista, onde eu conversei ali com o Jeromel, com o Kahneman? Ele passou por ali e foi para o vestiário. Posso fazer duas leituras disso daí. A primeira é como uma falta de educação, uma falta de consideração. Sim. A segunda, como o Renato também sabe o que ele representa para o clube, né? O Renato, mesmo tendo feito um trabalho ruim nesse ano, o Renato ainda é e vai continuar como o maior ídolo da história do Grêmio, Samuel. Não é um ano de trabalho ruim que vai fazer com que o Renato deixe esse posto, que ele perca a estátua. Não! O Renato continua como o maior ídolo da história do Grêmio. E talvez ele tenha se ausentado, por isso que eu disse que existem duas possibilidades, justamente para que todos os holofotes, todas as homenagens, elas fossem de forma muito justa vai lá, Felipe, destinadas vai a esse lá, cara. Fica um pouco e sai, então. Não, eu né? concordo contigo. Eu só estou argumentando. Lá, fica, eu só estou argumentando que, né? Por exemplo, do Soares aquela vez, também foi uma coisa mais da família do Soares ali e tudo, né? Mas não custa ir lá e dar um tchau pra ele, pra todo mundo ver o quanto foi importante pra mim, pra minha carreira também, né, pro Renato. Carreira do Renato, né? Sim, porque dos 10 anos que o Jeromel ficou na arena... Jogou pro Renato? Uns 8? Então... Uns 8, 7,5, vai. Com certeza ele se despediu, não tenho dúvida nenhuma, né? Agradeceu e tal. Mas fazer isso na frente da torcida seria significativo. Que dia foi que a gente entrevistou ao vivo o Jeromel aqui? Quarta? Foi quarta? Foi dia do jogo. Foi quarta? Foi dia do jogo, isso. Lembra tudo que o Jeromel falou do Renato, né? Sim. Eu adoro o Renato, os jogadores adoram o Renato, né? Não é essa questão que a gente está julgando aqui, se deveria ou não estar presente e o motivo que fez com que o Renato não estivesse dentro do campo. O Renato saiu antes do jogo acabar, né? Ele saiu antes do jogo acabar. Sim. E foi lá pro vestiário e não voltou para homenagem. E não saiu nenhuma definição depois do Pois é, jogo. Assim, ó, Samuel, a notícia de agora, tá? Se não começou, vai começar em breve. É a reunião definitiva, tá? Alberto Guerra, presidente do Grêmio, e Renato Portaluppi estão reunidos neste momento, tá? Não posso afirmar
Mas posso dizer que existe uma tendência muito forte de que aquilo que eu disse lá no mês de setembro seja confirmado. De que Renato Portaluppi não vai continuar como técnico do Grêmio na próxima temporada. O que tu colheu da coletiva do presidente do Grêmio ontem? Eu fiquei com esse sentimento, não ficou? Não achou com fim de ciclo, o discurso? Eu, pelo menos, tive essa impressão. Também? Também. Pois é, eu fiquei com essa impressão. Agora, se é uma impressão minha, tua, e daqui a pouco não é do nosso telespectador, se não é do nosso telespectador e do torcedor do Grêmio, a gente vai saber em breve. Porque o próprio Renato disse, nós vamos ter uma reunião e depois o Grêmio é o encarregado de falar sobre o assunto. Tá, mas se teve essa reunião, já terminou, porque o Renato falou em 3 minutos. Mas não são 3 minutos. Não são 3 minutos. 3 minutos eu resolvo tudo. Não, o discurso é esse, mas na prática não é. Outra coisa, Samuel, que me incomodou muito, assim, né? Como um analista de futebol, como um jornalista que acompanha o futebol há muitos anos. Não é só por causa da enchente que o Grêmio terminou nessa colocação, né? Que o Grêmio terminou sendo goleado em casa. Não é, e na última rodada, na última entrevista do Renato, esse ainda continuou sendo o discurso. É claro, gente, é óbvio, é evidente que a enchente atrapalhou. Que tudo que nós passamos aqui em Porto Alegre, os jogadores também passaram. E tiveram que viajar, e tiveram que morar em São Paulo, e tiveram que morar em Curitiba, e tiveram que morar não sei aonde, e voltaram para São Paulo, e depois voltaram para Porto Alegre só para treinar, e tiveram que continuar viajando para jogar. O Grêmio não teve casa, Samuel. E no futebol está provado o que o fator casa pode representar. Mas, repito, na minha maneira de ver futebol, a enchente não pode ser justificada como a única análise ruim de tudo que aconteceu no ano por parte do Grêmio. Se o Inter não tivesse ido bem demais nesse ainda campeonato, tem esse exemplo, isso iria colar. Ainda tem esse exemplo, Mas o Internacional, que viveu as mesmas dificuldades, olha o que fez. Né? É verdade. O time do Grêmio em campo, o que tu achou da escalação, das mudanças? Pois é, o Renato ele começou sem nenhum meia. Depois ele colocou 2 meias. Tem algumas decisões do Renato, eu não consigo entender, Samuel. Eu não consigo entender. Por vezes o Renato até fala nas entrevistas, né? Então vamos discutir futebol porque vocês não entendem nada e querem dar opinião. Realmente eu não entendo nada. Mas não sou eu que tenho que discutir com o Renato. Quem tem que discutir com o Renato é Abel Ferreira, é Roger Machado, é o Fábio Matias, que renovou com Juventude, é o Arthur Jorge, campeão brasileiro da Libertadores. O Renato tem que saber mais futebol do que esses caras. É óbvio que o Renato sabe mais de futebol do que eu. Assim como eu sei muito mais de jornalismo do que o Renato. É a minha formação, é a vocação do Renato. Então, quando ele vai para uma entrevista e diz porque vocês não entendem nada, e não que seja para mim, mas eu tô no bolo também sou jornalista, eu também trabalho com isso, né? E ele fala, vocês não entendem nada, vocês só ficam no ar-condicionado, vocês nunca assistiram um treino, vocês nunca jogaram, vocês isso... Ele tá certo. Só que ele não tem que ser melhor do que eu como treinador de futebol. Ele tem que ser melhor do que todos os outros. E ele conseguiu só, Samuel, nessa campanha desse ano, ser melhor do que outros 14 ou outros 15. O Grêmio perdeu um turno inteiro praticamente, né? Não, desculpa, melhor do que 4 ou 5 ou 6, né? Os outros todos foram superiores a ele. Os outros todos foram. 17 derrotas. Praticamente um turno inteiro perdendo. Praticamente um turno inteiro perdendo. E não pode ser colocado só na conta da enchente. Bom, o Internacional... Vamos para a nossa gangorra, a tradicional gangorra, quando o Grêmio perde, o Internacional perde também. Pois é, mas aí eu vou te dizer, tá? Felipe bate muito no Renato, não sei o quê. Eu também não fui muito com o discurso do Roger ontem. E depois eu vou explicar o motivo, tá? O Inter também foi goleado, só que pelo Fortaleza na última rodada do Campeonato Brasileiro. E com esse resultado, o Colorado terminou o campeonato no 5º lugar. 5ª colocação. Samuel, eu não sei o que o Rocher tentou fazer, eu sei que ele errou e errou feio, tá? Não sei se ele foi dominar, se ele foi dar um balão, o que ele foi fazer, olha ali. E ele deu uma rosca na bola e o Moisés fez 1-0. Mesmo o Moisés que fez 2-0, ainda no primeiro tempo, com 15, 18, 20 minutos, já estava 2-0 para o Fortaleza, tá? E ainda no segundo tempo, ainda é o segundo gol, ó. E o estádio tá cheio ou não? Lotado o estádio, né? E no ano que vem tem o Ceará de volta também, tá? E aí na cobrança de escanteio, ó, o Tinga, lateral direito, que começou a carreira aqui no Grêmio. Ó lá, o cruzamento para a área. E o Tinga faz de cabeça o 3º gol do Fortaleza. Essa era defensável, né? Mas claro. O Rocher já pegou bola muito mais difíceis que essa, né? Bola, parece que ele tira a mão, que nem aquele lance do Cássio aquele dia. É a impressão que eu tive. Olha lá. Estranho, né, Samuel? Calculou mal. Você vai pra fora, né? Bom, enfim, não foi uma tarde legal do Rocher, né? Acho que fica claro.
tá? Eu não posso julgar, Samuel, a atuação, desempenho, porque obviamente eu vi os lances, mas eu estava trabalhando no jogo do Grêmio. Então eu não vi o jogo do Inter, eu não vi o jogo do Juventude. Mas os relatos que vieram lá de Fortaleza é de que a atuação de fato ela não foi positiva, muito em função também dos diversos desfalques que teve o técnico Roger Machado. Aliás, separamos aí trechos do que falaram os técnicos depois da partida. Vamos acompanhar. E esse nível, né, por vezes, de deslize mental, né, de pouca força, né, na construção de um cenário sempre de adversidade, pode fazer a diferença. Né? Mas que bom que aconteceu agora, né, no final, e que não prejudicou, né, a bela campanha, né, que a gente fez de recuperação no campeonato. Acho que fecharam de um jeito maravilhoso. Fizeram uma grande partida, disfrutou o jogador, disfrutou o torcedor, disfrutou todo Castelao. Acho que bueno, que este ano também vai ser lembrado como um ano de estar novamente em um G4 com uma pontuação histórica. Vem que hoje eu tô bem azedo, tá? Azedo? Hoje eu tô azedo. Então, o que tu não gostou do discurso do Roger? Ó, tá? Não sei o que, quando nós não tivemos mais chances de conquistar o título brasileiro, o time relaxou. Em que momento que o Inter teve chance de conquistar o título brasileiro? Mas era o que se falava aí quando estava lá, uma série invicta. Se falava por quem? A boca miúda falava. Aqui foi falado isso? Não, tu falou que não ia ganhar. Tinha uma chance matemática, Samuel. E é claro que é preciso acreditar para quem, né, trabalha com isso, para quem depende disso. Mas com a bola que o Botafogo jogava, que o Palmeiras jogava, com o Flamengo começando a atropelar todo mundo, o próprio Inter, com o Fortaleza brigando, né, pelo Inter pela mesma condição. Brigar pelo título, o Inter nunca brigou. O Inter teve chances de ser campeão. Assim como o Grêmio tinha chance de ir para a Libertadores, não passou nem perto. E o Inter não passou nem perto de ser campeão. Então o Roger diz assim, olha, a partir do momento que nós não tivemos mais chances matemáticas de conquistar o título, nós relaxamos. Devia ser totalmente o contrário. A partir do momento que não teve mais chance de conquistar o título brasileiro, devia focar em terminar na melhor colocação para dar aquele din-din gordo pro clube. Porque o Palmeiras perdeu na última rodada. Se o Inter tivesse feito a parte dele, o Inter ia terminar como segundo. Segundo colocado. O Inter perdeu 3 seguidas. Ah, Felipe, mas e a recuperação? Claro que é positiva. É óbvio que precisa ser valorizado. Mas esse discursinho, eu também não caio. Pegou o Botafogo em casa, perdeu. Que lugar terminou o Botafogo? Campeão. Pegou o Flamengo fora, perdeu. Pegou o Fortaleza agora fora. Todos os times devem estar parte de cima da tabela. Se o Fortaleza ganhasse, o Inter ia ganhar. Achei, imaginei. Mas lá é sempre complicado, né? Não, o ano que vem vai ter o Ceará também, que também é complicado para Grêmio, para Inter e para o Juventude, tá? Que perdeu para o Cruzeiro no estádio Alfredo Jaconi por 1-0. Juventude perdeu. Teve muita reclamação lá, bronca com a arbitragem, tá? O gol foi esse aí, marcado pelo time do Cruzeiro, tá? E mesmo com um longo período de paralisação, tá? A Edna Batista acabou a partida aos 56 minutos, gerando muita reclamação de atletas e comissão técnica. Esse gol colocou o Grêmio na Sul-Americana? Isso, esse gol foi marcado pelo Tevis, não é o Tevez, é o Tevis. Tevis, tá? Que se o Juventude tivesse empatado esse jogo, quem iria para a Sul-Americana era o Juventude, não o Grêmio. Já pensou? Se o Juventude tivesse... E teve chance, tá? O Cássio fechou o gol ontem pelos lances que eu vi. O Cássio, ex-goleiro do Grêmio, do Corinthians, que eu falei agora há pouco. O Cássio, tão criticado nos últimos jogos, ontem foi bem e evitou o empate ou até a virada do Juventude. E o Cruzeiro, que não estava ganhando de ninguém, dessa vez conseguiu vencer o Juventude na última rodada. Foi uma pena, tá, para o Juventude, Samuel, porque poderia ter um ano que vem com ainda mais recurso, com ainda mais investimento, retornando a uma competição internacional depois de confirmar a permanência na Série A e por um pontinho. Pode não ter sido nessa última rodada. Um pontinho, por exemplo, deixou escapar 2 contra o Grêmio aqui no último momento, perdeu para o Internacional recentemente, né? De qualquer rodada, se o Juventude tivesse feito um ponto a mais, o Juventude estaria na Copa Sul-Americana da próxima temporada. Ou seja, o Grêmio ganhou essa participação na Sul-Americana. O Grêmio ganhou.
O Grêmio ganhou, o Grêmio foi ajudado, o Grêmio foi beneficiado com os resultados paralelos da rodada. Aliás, Fábio Matias, tá? Ele concedeu entrevista ainda sem o anúncio de que ele já estava oficializado com o contrato renovado. Lembra que na sexta eu perguntei para ele ao vivo? Sim. Ele disse que estava tudo meio encaminhado, tudo não sei o quê, já estava tudo certo, Samuel. Tava tudo certo. Ele que não quis falar pra gente. Mas pelo discurso dele deu para imaginar, né? E o Fábio Matias falou depois dessa derrota. Vamos conferir. Quem representa Caxias do Sul mais que o Juventude? Me digam quem? Por favor, né? Sabe, acho que tem que... Faz parte, é obrigação da nossa torcida, obrigação fazer isso, mostrar nossa força. Eu chamei ali o Fábio Matias, tá? Mas não era ele. Era o presidente, o Fábio Pizzamiglio, que estava alterado, digamos assim, né, Samuel? Estava um pouco alterado ali o presidente, mas que bancou, garantiu e manteve o Juventude entre os 20 melhores clubes da elite do nosso futebol. Só para se ter uma ideia, em termos comparativos, tá? 3 representantes do Rio Grande do Sul, 0 de Santa Catarina e 0 do Paraná, porque o Curitiba não subiu e o Atlético Paranaense caiu. Depois na tabela a gente mostra como é que tudo aconteceu. Antes eu tenho um recado para você. Não entre em bola dividida. Com a Solução Financeira, a vitória é certa. Então atenção, porque esse recado é para você que possui dívidas com juros altos que te fazem pagar mais do que deve. Pare de se preocupar. Eu tenho a solução, que ela é ideal para a sua dívida de financiamento de veículo. Anote aí esse número, 51 98324 7244. Confira. Meu nome é Patrícia. Eu comprei o meu veículo financiado e minha dívida era 47.600. Com a Solução Financeira, quitei o meu veículo por 14.700. Seja você também um caso de sucesso. Com uma equipe especializada, a Solução Financeira vai negociar e reduzir suas dívidas bancárias. Essa é a sua chance de mudar de vida. Não perca mais tempo, não perca mais dinheiro. Entre em contato agora mesmo. Solicite sua análise gratuita pelo número 51 98324 7244. É a Solução Financeira ganhando de goleada dos seus problemas financeiros. Vamos conferir como foram os outros jogos da rodada? Balança. E o Botafogo venceu o São Paulo por 2-1. Com os 3 pontos, os cariocas se sagraram campeões brasileiros. Os cariocas abriram o placar ainda no primeiro tempo. Marlon Freitas roubou a bola no meio de campo, passou para Igor Jesus, que tocou para Savarino. O venezuelano chutou por cima do goleiro Jandrei, um golaço. O São Paulo chegou a empatar, mas a tarde era dos cariocas. No final do jogo, o goleiro Jandrei errou na saída de bola. O volante Gregory se antecipou e Santilongo finalizou o gol do título. Feliz demais. Esse grupo merece muito feliz demais o título. Seguir trabalhando aí que tem muito por vir aí, tá? E o Palmeiras perdeu em casa para o Fluminense. O gol da vitória foi do colombiano Serna. Ele recebeu passe de Nonato, cortou a marcação e chutou no canto do goleiro Everton. E o Vasco venceu o Cuiabá por 2-1 fora de casa. O Cuiabá chegou a empatar com Derek Lacerda, mas a tarde era de Veguete. O centroavante aproveitou o lançamento de Matheus Carvalho para marcar o segundo dele, o gol da vitória. E o Bragantino venceu o Criciúma por 5-1. Com os 3 pontos, os paulistas se salvaram do rebaixamento. O primeiro gol do jogo foi de Juninho Capixaba. O lateral colocou a bola na rede após cobrança de falta. Os paulistas ampliaram com o Vinicinho. Ele aproveitou o cruzamento na área, conseguiu fugir da marcação e colocou a bola na rede. O Criciúma ainda descontou com o capitão Rodrigo, mas o jogo era do Bragantino. O Massa Bruta marcou o terceiro com o Eduardo Sacha. O ex-jogador do Inter aproveitou o cruzamento de John e marcou de cabeça.
O quarto gol foi de Mosquera. Em um contra-ataque, a bola sobrou para o atacante balançar a rede. E Mosquera fez a jogada do quinto gol. Ele tirou a marcação e deixou o John sozinho para mandar para o fundo da rede. E o Atlético Mineiro venceu o Atlético Paranaense por 1-0. Após Rubens ser derrubado na área, o árbitro marcou pênalti. Hulk bateu e o goleiro Michael defendeu. No rebote, Rubens colocou a bola na rede. Placar final, 1-0 para o Galo. E o Bahia venceu o Atlético Goianiense por 2-0. Tassiano abriu o placar no final do primeiro tempo. Ele aproveitou o cruzamento de Ademir e marcou de cabeça. O segundo gol foi do uruguaio Luciano Rodrigues, de pênalti. E o Flamengo empatou em casa em 2-2 com o Vitória. Os nordestinos saíram na frente com o Alejandro. Após cruzamento de Carlos Eduardo, o centroavante apareceu entre os zagueiros para colocar a bola na rede. 1-0. O Flamengo empatou com o Gabigol. O centroavante recebeu de Pulgar e bateu na saída do goleiro. Tudo igual, 1-1. O Vitória voltou a ficar na frente. Em um contra-ataque, Janderson acertou um chutaço. Sem chances para o goleiro Rossi, 2-1 para os baianos. O gol de empate dos cariocas foi de Ayrton Lucas. Ele tabelou com o Pulgar e chutou da entrada da área. A bola ainda bateu na trave antes de entrar. Tudo igual, mais uma vez, 2-2. Resultado mais surpreendente de todos para ti, qual foi? Antes de falar o resultado, deixa eu só falar que naquele jogo do Flamengo muito especial também, tem gente que não gosta dele pelo comportamento. Mas a história... Gabigol. Exatamente, mas a história ninguém apaga. Sim. Né? Se a gente fala tanto do Jeromel, que representou tudo, eu não estou falando de postura, estou falando de idolatria pro torcedor. O Gabigol deu 2 Libertadores pro Flamengo, sendo protagonista nas 2 decisões, Samuel. E ontem foi a despedida dele no Maracanã. Saiu... xingando, para não dizer outras coisas, a diretoria, tá? Não tava uma relação muito legal, tá? Esse resultado foi surpreendente, o Vitória ia até lá e buscar ponto, gol dele, ó. Ele se despediu fazendo gol com a camisa do Flamengo, né? Dizem por aí que o destino dele é o Cruzeiro, tá? Resultado surpreendente? Não sei se o resultado, mas a queda do Atlético Paranaense para mim foi surpreendente. Mas a vitória do Fluminense em cima do Palmeiras em São Paulo, pode ser? Não imaginei. Pode ser? Pode ser? Olha, o Grêmio tomar 3 pro Corinthians em casa é surpreendente também, né? É surpreendente, é surpreendente. É surpreendente, claro. Perder é normal, como o Grêmio ganha lá em São Paulo também. Gosta de bicicleta, né? Sim. Mas pode ser o do Fluminense, que estava muito mal, né? E deu uma levantada na tabela. Passou o né? Grêmio e Juventude, para ter uma ideia. Tinha chance de rebaixamento. Tinha chance, a gente discutiu semana passada aqui. Exato. Olha, Fluminense campeão da Libertadores, pode ir para... Aliás, disputar Mundial da 2ª divisão. Vamos fazer uma mágica, e tu? Vamos virar para cá. Não é mágica, é tecnologia, é o touch. Quer então ver? Aperta aí. Vamos lá, coloca o touch aqui, ó. Touch. Mas aí só funciona com os dois ao mesmo tempo, né? Sim, só os dois. Ó, campeão. No final, com 6 pontos de vantagem, hein? Poderia dizer pro nosso telespectador, quem te falou alguns meses atrás que seria o campeão brasileiro, o Botafogo, depois chegou a mudar um pouco de opinião. Mal me falou. Ah, foi o Mal? Mal me falou. Falou, sim. Nós temos uma lista, eu, tu e o Chico. Essa não pode ser pública. Por quê? Eu, o Mal e o Chico, a gente fez uma brincadeira quando começou o Campeonato Brasileiro. E eu anotei tudo. Campeão? Quem que iam ser os 4 primeiros e os 4 últimos. Tá, e aí, diga... Não, vamos dizer, não dá, né, Chico? Só o campeão? O campeão? Acertar. Mamal achou que seria quem, Mamal? Palmeiras? É? Só o campeão eu vou ler, tá? Mas os outros eu não posso falar. Chico, não lembro. Eu tenho aqui, ó. Eu falei que ia ser o Flamengo campeão. Flamengo ficou em terceiro. O Chico disse que o Palmeiras ia ser o campeão. E o Mal disse que ia ser o Palmeiras o campeão. Então... Ninguém botou o Botafogo. Os dois ganharam, então, de ti. Tá em terceiro ainda. Tá. Mas eu, se me perguntasse, eu ia dizer Botafogo. E eu também, se tivessem me colocado nessa listinha, eu ia falar Botafogo. Vocês são muito bons, né? Né, Alemão, nós o resto aqui eu não vou falar para não passar vergonha, tá? Ó, Palmeiras segundo, Flamengo terceiro, Fortaleza quarto, Inter quinto, que não muda em nada. É como se fosse o G4 mesmo na quinta colocação. Porque até o sexto, gente,
pegou vaga direta. Por quê? Porque o Flamengo venceu a Copa do Brasil e o Botafogo venceu a Libertadores. Então abriu uma vaga aqui e abriu uma vaga aqui. Portanto, o Inter, até o São Paulo, direto fase de grupos da Libertadores. Presentinho, bônus para Corinthians e para Bahia. O Corinthians passou mais da metade do campeonato aqui, 9 vitórias seguidas. Não é 9 jogos de invencibilidade, são 27 pontos conquistados nos últimos 27 disputados. Libertadores e Bahia Libertadores, aquela fase inicial. Cruzeiro e Vasco naquela coisa ali de Sul-Americana, que acabou tendo o Grêmio como o último beneficiado, porque a Sul-Americana é até o 12. Como abriu 2 aqui, abriu 2 aqui, abre 2 aqui também. Então abriu até o 14º, que é o Grêmio. Juventude e Bragantino. Os únicos 2, né, que não cai, não ganha nada. Exatamente. Juventude. Fluminense, que até ontem podia ser rebaixado, passou o Grêmio e Juventude. E aqui, ó, já estavam rebaixados Criciúma, Atlético Goianiense e Cuiabá. Eles ganharam a companhia da maldição do ano do centenário, o Atlético Paranaense. Ano de centenário é um horror. Os clubes não querem mais entrar em campo, Samuel. Porque ou é rebaixado ou briga para não cair, é um inferno para a maioria. Por isso que eu falei, ó, Paraná ficou sem representante, Santa Catarina ficou sem representante. E olha que já teve Avaí, Figueirense, Criciúma, Chapecoense recentemente. Sim. Aqui já teve Atlético Paranaense, Curitiba, Paraná Clube, lembra? E agora nada. Nenhum. Bom, nós estamos com 3, que bom, né? Nós estamos com 3. Nós somos os representantes da região sul do país. Dos 3 estados do sul do país. Só nós. Só nós. Temos uma outra tela também, e essa é interessante, Samuel, para mostrar quem caiu e quem subiu. Tá? O Rafinha fez essa arte pra gente, ó. Boa, inverteram. Rafinha. Excelente, né? Esses aqui fez com touch. Disputaram a B. E esses aqui disputaram a A. Santos, Mirassol, Sport e Ceará. Litoral de São Paulo, interior de São Paulo, Nordeste. Nordeste, que nós fizemos as contas, tem quantos times? 5 times. 2 de Fortaleza e o Ceará. 1 de Recife, Sport, e 2 da Bahia. O Vitória e o Bahia na Libertadores do ano que vem. Primeira vez, interior de São Paulo, um time com recursos, um CT muito estruturado. Não sei como é que vai se comportar na primeira divisão, mas tem tudo, por exemplo, para ser um novo Cuiabá, que até então nunca tinha rebaixado. Foi o primeiro rebaixamento da história do Cuiabá, chegou à primeira divisão, se manteve e agora caiu. Pode estar acontecendo esse mesmo fenômeno com o Mirassol. Caiu Atlético Paranaense, caiu Criciúma, caiu Goianiense e caiu Cuiabá. Então tínhamos 3 Atléticos, o Paranaense e o Goianiense caíram, o Mineiro se escapou na última rodada e conseguiu permanecer na primeira divisão. Quase foi o Mineiro também. Exatamente. Ano que vem? Por quê? Porque o Mirassol já tá. Ah, não. Tu viu que o Chico falou? O Chico já tá rebaixando o Mirassol ano que vem. Não, eu não sei, hein? Calma, Chico. Não tem jogo jogado, Chico? Samuel, clube de interior, faz aquele trabalho aqui, ali, uma folha baixa. Olha, daqui a pouco... Os caras que querem se destacar. Para chegar lá, esses dias a gente estava vendo eu e o Rogério ali. Mais uma vez falar do nosso chefe aqui, como é que tu chega... Você puxa saco, hein? Eu sento ali mesmo. Agora chega. Na primeira que tu falou, só porque ele estava aqui, o Rogério estava aqui. O time do nosso chefe, o Rogério. Mas não é o time dele? Agora, de novo. O São Paulo. Sim, o time do nosso chefe, o Rogério, o São Paulo. São Paulo. E do nosso ex-chefe também. E agora, de novo. Nosso ex-chefe era São Paulo também. O Pira. Mas é muito puxa-saquismo, hein? E aqui, ó, tudo bem. É difícil até para chegar. É voo pro interior de São Paulo, é depois via terrestre. Quem explicou isso? Nós botamos no Google ali e fomos fuçar aeroportos. Já sabe. Tu, chefe. Vai que rola. Ei, aquelas folguinhas depois consegue. Tá lá, sentadito na sala. Vai que rola depois um Grêmio e Inter ou Juventude lá. Nós temos que saber como nós vamos chegar, claro. Não é assim. Sei. Né? Tem que ter um trabalho prévio, né? Ó, tá bem, chegar pro aeroporto desse, daquele. Tá bem. Tá? Samuel, para finalizar, né, daqui a pouco deve sair o resultado, tá? Do Grêmio? Isso, dessa reunião que está acontecendo entre dirigentes do Grêmio, mais especificamente o técnico Alberto Guerra. Tá? No hotel onde o Renato mora, aqui em Porto Alegre, que está acontecendo essa reunião, tá? E em breve a gente deve ter algum tipo de retorno. Provavelmente o Grêmio vai fazer esse anúncio. Repito, é um sentimento que eu fiquei depois da entrevista de Alberto Guerra. Terminou o ciclo do Renato. De que terminou o ciclo do Renato. Quem é o nome para o Grêmio?
Ah, Samuel, tá essa onda de técnico estrangeiro, tá essa onda dos gringos aí, olha o que tem de... Se a gente pegar a parte de cima da tabela, ou é português, ou é argentino, poucos são brasileiros, tem o Roger, tem o Felipe Luiz. Não sei, eu gosto do trabalho do Tite, gostaria de ver o Tite trabalhando aí. E só para finalizar, ali no meu Instagram, tá, gente? Eu quero a participação de todos, por favor, no @FLPBueno. Acabei de fazer a seguinte postagem, Samuel. Deixa eu ver aqui. Postei uma foto do Renato, perguntando se querem que ele fique ou se querem que ele saia. E, obviamente, é uma pergunta para o torcedor do Grêmio, tá? E foi agora há pouco, tá, a postagem. Nos stories? Nos stories. Por enquanto, tá? São poucos votos ainda, é verdade, mas 78% querem que ele saia e 22% dos torcedores querem que ele fique. Sim. Ou seja, tá 8-2 nesse momento para que Renato saia. @FLPBueno. Amanhã eu divulgo o resultado aqui na nossa programação. Então tá bem. Qual é teu voto naquela ali? Ah, eu acho que já era pro Renato, viu? Sai, então. Eu também acho, mas... Acabou de votar, Alemão? E aí? Vai votar pra quem? Voto secreto. Não, diz aí que tu vai votar. Renato sai ou fica? Mamão não vota. Mamão nem sabe que teve última rodada ontem. Fala aí, Mamão. Agora pergunta alguma coisa do Naruto, do Jaspion, do Jiraiya. E das fofocas. Do Spectrum. E das fofocas. E das fofocas da hora da Ele sabe tudo no fim de semana. Tudo. É impressionante. Bom, se tiver alguma novidade, tá? Em breve... Sim, daí tu volta aqui. Eu volto aqui e atualizo essa situação do Renato Portaluppi. Então. Se não, temos um encontro marcado amanhã. Tá bem, mas eu acho que tu volta daqui a pouquinho. Eu te aviso. Tá bem. Coloca o microfone e venho aqui. Já deu 3 minutos. Nosso telespectador. Mas não é. Não é 3 minutos? Se for ficar, Samuel, vai me dar dinheiro, não dinheiro para ele, para contratar jogador, vai trazer o cara que eu quero, e se não ficar, cara, é complexa a situação. Não é 3 minutos. A relação, ela indica que em 3 minutos algo possa ser resolvido. Mas não é. Não é, porque não é só sentar e assinar. Sim. Eu quero contratar o Samuel Vettori. Vai me contratar? Ah, não dá porque custa tantos milhões. Então, não sei se vou ficar. O Mal. Olha, o Mal tem negociação com outro clube da Arábia, vai ganhar dinheiro lá. O Grêmio também não vai conseguir. Eu já falei isso essa semana. Está em condições de fazer tantas exigências assim, o Renato? Ele não está em condições, mas ele tem o trabalho dele, ele tem o nome dele a zelar. Eu já falei isso semana passada e faço questão de repetir. O Renato fez um trabalho ruim esse ano, não significa que ele seja um profissional ruim. Não, ele ficou tanto tempo porque vinha fazendo trabalho. Ele tem mercado, inclusive, em outros clubes. É bem possível que já o telefone dele já esteja tocando para ele ir para outros clubes. Só que esse ano não foi bom. Ó, nada até agora. Nada? Volta a qualquer momento, então? Eu te aviso. Então tá bem. Boa tarde a todos. Até amanhã.